Olá, sou o professor Edu Albuquerque e estarei com vocês analisando as questões de geopolítica e organização do espaço mundial do ENAD de 2014. A prova e o gabarito você pode acessar na página do curso de Geografia ou no portal do INEP, portal.inep.gov.br. Vamos começar com a questão de número 2 das objetivas do ENAD de 2014. Você deve se lembrar das aulas de geografia ainda do ensino médio, que classificavam a economia em setor primário, constituído pela agropecuária, pesca, extrativismo, mineração, setor secundário, a indústria, e setor terciário, prestação de serviços. Mas atenção, a questão de número 2 não fala do setor terciário, e sim em terceiro setor. Isso é uma classificação pelas instituições, pelas empresas e não pela economia. O terceiro setor, ele representa a sociedade civil organizada. É o caso das organizações não governamentais, conhecidas como ONGs, e o caso também de entidades filantrópicas que prestam caridade, como a Igreja Católica e outras, que são mantenedoras. Portanto, temos então um primeiro setor, que é o setor público, temos o segundo setor, que é o setor privado ou de mercado, e o terceiro setor, que é a conjunção entre a sociedade civil, que tenha fins públicos e não voltada para a lógica do lucro. Esse é o terceiro setor. Então, dito isso, vamos à questão de número 2. O texto fala em globalização por meio das ONGs, organizações não governamentais, e que isso traria uma necessidade de discutir as práticas empresariais no Brasil e também nossas políticas públicas, que têm sido bastante duras com setores mais atrasados, intensivos em mão de obra. Isso o texto dizendo. Então ele faz 3 afirmações e pede para escolher a verdadeira ou as verdadeiras. A afirmação 1, terceiro setor mescla público com o privado. Correto, acabei de dizer que é isso mesmo. Afirmação de número 2, terceiro setor viabiliza o acesso à educação e às técnicas. Não, no terceiro setor não passa pela questão das técnicas, pode até ajudar na disseminação da educação e de uma técnica inclusiva ou outra, mas o terceiro setor não se restringe a isso. E a afirmação 3, responsabilidade social e empresarial que tem repercussão nas ações institucionais. Sim, a gente viu no governo do PT, uma influência grande das ONGs ambientais, e no governo atual a gente percebe uma menor influência das ONGs ambientais, mas talvez uma maior participação das entidades filantrópicas. Então você tem aí como corretas as afirmações de número 1 e 3, portanto a letra C é a alternativa correta. A questão de número 10, também das objetivas, ela traz uma afirmação do famoso livro de David Harvey, A Condição Pós-Moderna, acerca das transformações do capitalismo do século XX para o XXI. E pede para relacionar as 3 afirmativas com as alternativas. Então, a primeira afirmação: Estado regula a demanda via investimento público para garantir o emprego e a produção em massa. Bom, isso aí é o keynesianismo. O keynesianismo assume inclusive até funções não só de infraestrutura, mas da própria educação pública, saúde pública, que é para gerar da renda do trabalhador uma sobra para que ele possa demandar produtos da indústria. Então isso é o keynesianismo, que foi a aplicação do programa do economista John Maynard Keynes para os Estados Unidos sair da crise de 29. Então se aceitou uma intervenção do Estado na economia
de caráter temporário, até que a crise de demanda fosse resolvida. A afirmação de número 2 afirma que quando há mudanças processuais no trabalho, na organização dos mercados e da produção, mudanças nos padrões de consumo, novos setores produtivos e inovação, né? Então isso tudo aí está descrevendo a acumulação flexível, também conhecida como toyotismo, porque foi na Toyota, no Japão, que começou esse processo, né? O just-in-time, a automatização das linhas de produção, eliminação de estoques, né? Também é conhecido como pós-fordismo, né? Vem depois do método fordista de produção em massas. Então, a afirmação de número 3 coloca que quando há sistemas de produção em massa e um novo modo de vida, né? Longas jornadas de trabalho, trabalho rotinizado, né? Ora, todos vocês devem ter visto o filme do Charles Chaplin, né? Então ali mostra muito bem, né, uma linha de montagem e o personagem do Chaplin totalmente perdido naquela mecânica, naquela loucura, né? Quase uma peça de uma engrenagem. Aí é a descrição plena do Fordismo, né? do modo de produção fordista, o método de produção, né, fordista. Então, temos na sequência keynesianismo, acumulação flexível e fordismo. Isso nos dá a alternativa B. Questão de número 12, também das objetivas, traz um mapa dos conflitos na América do Sul, né? Não guerras, mas permanência, né, de antigas divergências e potenciais conflitos. Então a afirmação 1, ela diz que ocorrem disputas fronteiriças entre Colômbia e Venezuela, mas que elas foram amainadas pelos acordos de livre comércio com os Estados Unidos. Não procede, né? O clima continua tenso entre os dois países, não só em 1914, mas ainda hoje. 14 porque a prova do ENAD que estamos analisando é daquele período. E em nenhum momento de lá para cá a Venezuela fez acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Pelo contrário, a Revolução Bolivariana na Venezuela significou a formação de um bloco separado dos Estados Unidos, um bloco que não tem ido para frente, né, que é a ALBA, né? Muito bem, então a afirmação de número 2 fala de um contencioso fronteiriço entre Equador e Peru. Tá correto, sim, existe, o próprio mapa mostra isso. Ele fala o mapa em região do rio Manon, rio Maranhão, né? Enfim, né? Alguns textos na internet, ou mesmo textos acadêmicos, vão falar que a cordilheira de Condor, né? Que também seria o epicentro, dá no mesmo, se está falando da mesma região amazônica, né? E que ela é estratégica para os dois países porque ela dá acesso ao rio Amazonas, né? O rio Maranhão é um dos afluentes, né, do rio Amazonas. Embora o Equador tenha tentado tomar ali essa área, né, continua sob a guarda do Peru, na soberania do Peru, e em 99, né, esses dois países entraram num acordo para tentar encerrar o litígio. A afirmação de número 3, né, fala sobre a mediterraneidade da Bolívia, isto é, isolamento, distância do mar, né? A Bolívia perdeu seu acesso para o mar na Guerra do Pacífico, né, contra o Chile. Então, disso se aproveitou também o Peru, né, e assim como o Chile ficou com uma parte, o Peru com outra. E aí a afirmação diz que esse é o mais emblemático dos imbróglios geopolíticos do subcontinente. Está correto, né? Então nós temos aí corretas as alternativas, as afirmativas 2 e 3, né? Então a alternativa D é a resposta certa. Questão de número 18, objetivas também, né, como todas, né? Traz um mapa, né, da conectividade mundial por grupos de 100 mil habitantes. É um mapa rico, né, mas infelizmente a análise do enunciado é pobre, né, porque poderia ter feito uma relação aí muito interessante para a geografia,
ao se perceber, né, que tem maior conectividade no hemisfério norte e menor no sul. Né? O sul temos aí a exceção de Brasil e Austrália, que tem boa conectividade, perto dos demais, né, principalmente do sul, né, e outras poucas exceções. Né. Também, olhando o mapa, a gente percebe que a OCDE ela tem muito maior conectividade do que o resto do mundo. A tríade, né, que é outro termo que aparece muito na geografia, né, que são as grandes economias, né, ou países ou regiões do mundo, né, que tem a maior influência, hegemonia, né, Estados Unidos de um lado, Europa Ocidental de outro, Japão do outro lado. Então a tríade também tem muito maior conectividade do que os demais países. Né. Bom, o enunciado fala em terceira revolução industrial e expansão do meio técnico científico informacional, a linguagem do Milton Santos. Né. Então, lança algumas alternativas pedindo para que a gente situe, né, sobre a reorganização do espaço, qual seria a correta. Né. Então vamos lá, a alternativa A diz que há uma intencionalidade das técnicas que extrapola as fronteiras nacionais, criando redes e fluxos globais, mesmo sem a fixação concreta das atividades produtivas. Bom, aqui a gente pode ficar na dúvida, né? Ela fala que mesmo sem a fixação concreta de atividades produtivas, então a gente pode ficar na dúvida se está dizendo que em nenhum momento é necessário que a atividade produtiva se fixe, ou se nesse caso específico da conectividade é que não há necessidade de ter uma produção, uma atividade fixa produtiva, né? Então vamos passar para as outras para ver, né, se é por aí mesmo ou se tem outra que pode ser a correta. Né? Então a alternativa B fala: a globalização amplia as desigualdades no mundo, reduzindo a importância dos capitais fixos e dos capitais constantes. Não, né? A globalização no mundo ela não tem essa potencialidade. Né? Sempre é necessário capital fixo e capital constante. Né? Então você tem aí o processo TDR, né, que o Rogério Resbaert sempre fala, né, territorialização, desterritorialização e reterritorialização. O capital sempre vai buscar se fixar. Ele é mais efêmero nessa fixação, mas continua precisando da territorialização. A alternativa C diz maior propagação de informação e menor difusão das técnicas. Não está correto, não ocorre uma menor difusão das técnicas, absurdo. Alternativa D, coexistência de pontos contínuos e contíguos, sem descontinuidade e horizontalidades. Não, embora as redes tenham um poder como nunca tiveram, as continuidades geográficas também continuam fundamentais e um dado concreto do processo de globalização. A alternativa E fala em conteúdo técnico e científico substituindo o meio técnico por um meio cada vez menos artificializado. Não, é cada vez mais artificializado. Né? Conectividade trata exatamente disso. Então, realmente, a alternativa A, né, nós ficamos com ela. Mesmo sem a fixação concreta das atividades produtivas, é possível, né, que as redes e fluxos extrapolem as fronteiras nacionais. A rede em si, ela depende apenas de pontos, né, nos territórios. Então, por isso que o enunciado, a alternativa, né, fala que pode ocorrer, né, uma extrapolação das fronteiras nacionais, mesmo sem a fixação concreta das atividades produtivas. Né. Questão de número 19 das objetivas, ela traz um texto também de um livro, né, só que esse de Berta Becker e Cláudio Egler, né, sobre a modernização conservadora no Brasil. Eu particularmente não gosto muito desse termo, porque um pequeno proprietário familiar também é conservador, é conservar a situação dele, isso é bom. Né? Que bom se tivéssemos uma modernização que preserve o pequeno proprietário familiar. Então, enfim, modernização elitista seria melhor para descrever aquilo que a gente quer combater, né? Aquilo que somos contrários. Mas, enfim, o texto fala em modernização conservadora. Pronto.
E também diz que essa modernização vai marcar nosso projeto geopolítico de inserção no sistema mundo, na economia mundo. Né? E então pede para marcar a alternativa correta sobre o papel do Estado nesse processo. Então vamos lá, né? A alternativa A relaciona a parque industrial e urbanização e estes ao complexo da sojicultura. Embora isso seja uma verdade em certas áreas, principalmente do sul do Brasil e do centro-oeste, não é o que se define por modernização conservadora, né? Que é um processo anterior à expansão da sojicultura até, né? Então é um pouco exagerada essa alternativa A. Vamos para B. Criação de infraestruturas para a aceleração da industrialização, às custas do aumento da dívida externa, da concentração de renda e maior desigualdade social. Olha aí. Aliás, né, a dívida pública ela saltou no regime militar, depois teve outro salto grande com Fernando Henrique Cardoso e depois mais outro salto grande com Lula e Dilma. Embora tenham trocado uma parte expressiva da dívida externa por dívida interna, em termos de proporção do PIB, a dívida seguiu aumentando, a dívida pública seguiu aumentando no governo Lula e Dilma. E agora, com a pandemia do Covid, nós vamos ter mais um aumento. Né? Então, o Estado, de um jeito ou de outro, cada vez mais se afirma, né, na economia brasileira. Né? Bom, vamos para as outras alternativas só para ter certeza, né? A C, criação do aparato técnico para a agroexportação, que gerou divisas necessárias para a industrialização brasileira. Na verdade, são processos estanques. Né? A produção, a agroexportação está cada vez mais descolada do processo industrial, né? Alguns autores vão falar até numa reprimarização das exportações brasileiras. Cuidado, não é reprimarização da economia brasileira. A atividade industrial continua tendo um peso importante na economia brasileira. Mas as exportações elas tiveram um crescimento nas últimas décadas da cesta básica de produtos da agropecuária. Né? Soja, café, minério de ferro, açúcar, né? e um declínio da exportação de produtos industrializados. Então não é a C. D. Exportação de semi-manufaturados. Né? Bom, a modernização conservadora, com o papel do Estado, não se concentrou na produção de semi-manufaturados. Semi-manufaturados é a celulose, o ferro gusa, o alumínio, o próprio açúcar que eu citei, né? Tem uma industrialização, mas ela é pequena, né? Em termos de custo total do produto, né? Bom, esse segmento ele foi assumido pelo capital privado, externo e interno, né? Não foi assumido pelo Estado. Então, alguns poderiam levar a marcar essa questão aí, né? Mas não é correto. E a E, importação de técnicas para a indústria de base nascente se incorporar ao cenário mundial. Bom, na verdade o nosso mercado da indústria de base, ele até hoje ainda é fortemente concentrado no mercado interno, né? Então, realmente a resposta correta é a alternativa B. Muito bem, até aqui, né, as questões de geopolítica e de organização do espaço mundial foram as mesmas, tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura. O acréscimo na prova do bacharelado é essa questão de número 34, que vamos ver agora. O enunciado remete à chamada, entre aspas, ideologia espacial do Estado brasileiro, onde o território é visto como recurso. Então, dito isso no enunciado, ele pede para que se avalie as três afirmações seguintes. Primeira afirmação. O uso do território como recurso ao longo do século XX ignorou a dívida histórica com as minorias raciais e étnicas. Bom, fato, né? Não houve uma preocupação no século XX em resolver demandas sociais de grupos específicos. Né? A afirmação
2. Governo Vargas cria órgãos públicos para reconhecer a cultura e as singularidades regionais no Brasil moderno. O IPHAN e o IBGE, o texto cita, a afirmativa cita. Correto, né? No governo Vargas houve, ao mesmo tempo que uma centralização do poder, se procurou compensar as regiões com algumas instituições, alguns recursos, né, fundos específicos, né? O IPHAN é um exemplo, né? E a afirmativa de número 3 é: a ideologia espacial não opera na escala municipal e nas cidades. Não, ela opera, né? Ela é nacional, mas também acontece na escala regional, estadual e municipal, né? Então a alternativa C é correta, né? Porque a 1 e a 2, né, que estão corretas, e a 3 não. Então a alternativa C. Bom, espero que tenha sido produtiva a nossa jornada e nos vemos em breve. Boa prova a todos.